importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu esta, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mas eu acredito que, enquanto nós orávamos aqui, eu acredito que muitas de nós somos coluna da nossa casa, né? Muitas de nós somos coluna espiritual. Muitas de nós aqui enfrentamos a dificuldade de servir ao Senhor. Às vezes, todos estão servindo o Senhor na casa. Às vezes, somos só a esposa ou o esposo e os filhos não estão. Ou, às vezes, até a esposa ou o esposo sozinho servindo ao Senhor. Mas, enquanto eu orava aqui, o Senhor, Ele ministrava no meu coração que quantas vezes, né, você servindo ao Senhor, você edificou a sua casa. Quantas vezes você, servindo ao Senhor, você edificou seus filhos, você edificou seu esposo e edificou a si mesmo, né? Então, eu vou trazer essa palavra aqui que é para você, mulher, eu, mulher, em específico para nós que somos mulheres. E muitas vezes a gente, como é uma estrutura espiritual dentro da nossa casa, é uma estrutura espiritual dentro do nosso lar, nós somos deliberadamente atacada. E essa palavra, ela vai nos trazer uma informação. E quando Jesus olhou para Marta e perguntou para Marta, Marta, você está atarefada. Jesus, ele atraiu o olhar de Marta para ele, para si. Jesus fez com que, naquele momento, Marta tivesse o entendimento de que a nossa mente, ela é sobrecarregada de muitas coisas. E quando nós somos sobrecarregados de muitas coisas, o inimigo, ele não tem medo de mulheres agitadas, né? O inimigo, ele não tem medo de mulheres agitadas, de mulheres ocupadas, de mulheres sobrecarregadas. O que o inimigo tem medo é de mulher que tem uma lucidez, entende, irmãs? É de mulheres que estão lúcidas. Quando Jesus olhou para Marta, ele disse assim, Marta, Marta, você está deliberadamente ocupada, sobrecarregada, você está agitada. Jesus, ele trazendo o olhar de Marta para outro lugar. Jesus, naquele momento, ele estava trazendo o olhar de Marta, fazendo com que Marta entendesse que, enquanto ela estava ali sobrecarregada e agitada no seu ser, agitada nos seus pensamentos, estava ali a própria autoridade, que era Jesus, na sua casa, no seu lar, mas Marta estava ocupada com Jesus dentro da casa dela. Jesus estava dentro da casa de Marta. E Marta, mesmo assim, estava agitada e sobrecarregada. E quando eu vejo isso, eu entendo que quando a gente se agita demais, a gente perde a capacidade de lucidez, entendeu? Quando a gente está muito sobrecarregada, a gente perde essa capacidade de pensamento e de lucidez. E assim, a capacidade de sobrecarregar o pensamento, ela traz medo, porque você não está lúcida o suficiente para
para você vencer o mundo espiritual. A mulher, quando está sobrecarregada, ela tem medo. A lucidez espiritual é quando a mulher consegue enxergar a situação. Jesus, quando olhou para Marta, Jesus disse assim: Marta, olha Maria. Observa Maria. Olha onde Maria está. É Jesus dizendo para Marta assim: ó Marta, quando você conseguir parar com essa sua agitação, quando você conseguir parar com que a sua mente estanca esse sobrecarregar, você vai conseguir enxergar a lucidez onde a sua irmã está. Maria representava a própria lucidez ali com Jesus. E Marta representava a agitação da mente. E Maria representou naquele momento ali, aos pés de Jesus, a própria lucidez. Entende, irmãos? A lucidez espiritual é quando a mulher consegue enxergar a situação como ela é, sem distorção emocional, sem confusão mental, sem excesso de ruído. Entende? Por isso, um dos primeiros alvos do ataque é a clareza. O primeiro alvo do inimigo para nossa mente e para nossa desestabilização é o que? A clareza. Ele tira o poder de pensar, o poder de clareza, o poder de lucidez. O intuito do inimigo de nossas almas é isso: tirar a clareza, tirar a lucidez de pensamento. É esse o intuito do inimigo de nossa alma. Entende? Então, ele começa a saturar a nossa mente. Ele vai começando a saturar a nossa mente com preocupações, com medo. E a mente cria um excesso de informação. Então, nossa mente começa a criar aquele excesso de informação. Marta estava ali. Preciso fazer, preciso cozinhar, preciso ajeitar, preciso arrumar. O excesso de informação, irmãos. Excesso de informação. Preciso cozinhar, eu preciso fazer isso, o mestre está aqui. Então, a mente começa a criar um excesso de informação. E aí, esse excesso de informação gera um desgaste mental terrível. E esse desgaste mental, ele é constante. Então, o que o inimigo faz, irmãos? O que ele faz? Ele vai gerando esse excesso de informação na mente, e ali ele vai destruindo lentamente, vagarosamente. Ele vai destruindo a capacidade de raciocínio na mente. Ele vai destruindo essa capacidade de raciocínio, do raciocínio espiritual. Porque quando perdemos a lucidez, nós reagimos mais do que decidimos, entende? Quando a gente perde essa lucidez, a minha capacidade de reação, ela é mais do que a lucidez. Então, se mover pelo cansaço é extremamente perigoso para nós. O excesso de responsabilidade. Quando Jesus olhou para Marta, ele disse assim: Marta, para um pouco de lavar a louça. Senta aqui um pouco. Irmãs, tem hora que, assim, quando a gente recua, não é sinal de fraqueza. Tem momento que é preciso a gente recuar, entende, irmãs? Tem momentos que é preciso a gente recuar. O recuo não é sinal de fraqueza. O recuo é um sinal que você vai descansar para depois você impulsionar. E aí você seguir com força, com ânimo, com clareza e com lucidez. Entende?
Muitas vezes você pensa assim, ai, mas eu vou recuar? Ai, não sei, acho que isso não é bom. Só que tem situações que Jesus disse assim uma vez, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, após mim. Tem situações que nós estamos andando, irmãs, tão depressa, tão rápido, que Jesus está vindo lá ainda. E eu já ultrapassei Jesus, entendeu? A Bíblia diz que Jesus disse assim, vinde após mim. Não é para passar Jesus. É passos largos demais, é muita pressa. É muita pressa. Excesso de pressa, você passa Jesus, Jesus fica lá atrás. E aí a gente fica perdido lá na frente, porque Jesus está lá atrás ainda. Entendeu? E tem situações que é o extremo. Você está indo tão devagar, que Jesus está lá na frente, e você já até perdeu o passo de Jesus. Sabe nem onde Jesus está mais. Porque está devagar demais. Jesus disse para Marta, Marta, você está lavando, está arrumando, está ajeitando, está cozinhando. Mulher, para um pouco, mulher. Jesus, naquele momento, estava mostrando para Marta equilíbrio. Eu estava aqui orando nessa noite e o Senhor me mostrou equilíbrio. Precisa equilibrar, irmãs. É preciso equilíbrio. Nós estamos constantes demais, estamos dando conta demais, estamos eficazes demais. E Jesus disse assim, ó, senta aqui um pouco, senta um pouquinho aqui, toma um fôlego, toma um fôlego. Foi isso que Jesus disse para Marta. Marta, toma um fôlego, Marta. Respira, respira, entendeu? Foi isso que Jesus disse para Marta. Respira, senta aqui, respira, faz com que o cérebro fique lúcido, para você poder tomar decisões. Não adianta correr, irmãs. Tem situações e tem tempo que não adianta correr, entendeu? Tem situações e tem tempo que não adianta correr. É preciso reduzir os passos para que a gente consiga permanecer, para que a gente consiga. Foi isso que Jesus disse para Marta, Marta, tá correndo demais. Vai acabar o fôlego. Se correr demais, irmãos, vai acabar o fôlego, entende? Se a gente correr demais, acaba o fôlego. Depois você não tem fôlego mais para continuar. Jesus disse para Marta, Marta, calma, espera um pouquinho. E o inimigo ele não tem medo de agilidade. O inimigo não tem medo de eficiência. O inimigo não tem medo de eficiência. Sabe do que o inimigo tem medo? O inimigo, assim, ó. O inimigo tem medo de uma mulher que não se move por sentimento. Uma pessoa que não se move por sentimento é extremamente perigoso para o mundo espiritual. Então, proteja a sua mente, proteja a sua lucidez. Com o quê? Com o que eu vou proteger a minha mente? Com descanso, com silêncio, com disciplina, com discernimento e principalmente com limites. Limite, irmãs, limites. O limite, o descanso e a disciplina, o tomar o fôlego. Tomar o fôlego. O respirar. Fecha a porta para o inimigo. A lucidez sustenta a autoridade. E a autoridade sustenta o território do reino dos céus. Amém? Entende, irmãs? Eu preciso muito que as irmãs entendam isso. E quando eu orava aqui, o Senhor ministrava muito fortemente isso no meu coração. A gente precisa tomar esse fôlego,
porque senão a gente não consegue, irmãs. Nós precisamos tomar esse fôlego, senão a gente não consegue. Então, vamos lá de novo? Como é que eu vou ganhar essa batalha? Proteger na minha mente com descanso, com silêncio, principalmente com limite. Descanso, silêncio e limite. Amém? Essas três coisas vai fechar a porta do inimigo contra a nossa mente, contra o nosso psicológico, tá bom? Contra a nossa casa, tá? E em favor da nossa casa, em favor da nossa família, e em favor da nossa lucidez. Ninguém que não está lúcido consegue vencer batalha. Ninguém que não está lúcido consegue vencer batalha. Eu preciso estar lúcida, né? Minha mente precisa ter clareza. Minha mente precisa ter clareza. E eu preciso ter clareza da situação onde eu estou vivendo, para que eu possa vencer. Então, Jesus disse para Marta, Marta, você está ansiosa. Está ansiosa demais, está ocupada demais, está agitada demais, Marta. Marta, respira. Marta, tenha lucidez. Marta, tenha clareza. Marta, tenha limites. Glória a Deus. Aleluia. Marta, tenha descanso. Amém, irmãos? É isso que Jesus estava falando para Marta. Jesus, ali, presente na casa de Marta, fazendo com que Marta olhasse, voltasse seu olhar para ele, porque ele é o próprio descanso, ele é a própria clareza, ele é o próprio discernimento, ele é a própria disciplina, ele é o próprio limite, ele é o próprio respirar. Entende, irmãos? Aleluia. Então, Jesus fez com que Marta parasse de olhar para todas essas coisas e olhasse para ele, porque ele é tudo isso. E Maria estava ali. Maria estava aos pés de Jesus, com a mente clara. Maria entendia tudo que estava acontecendo ali naquele ambiente, porque ela tinha clareza. Amém? Então, no nome de Jesus, a clareza sustenta a autoridade, e a autoridade sustenta o território. Maria estava ali naquele momento com o poder da clareza, da lucidez e de autoridade sobre aquele território que era a casa dela. Entende, irmãs? Maria estava de posse da autoridade, da lucidez, que estava sustentando aquele território. Então, o território onde nós vamos ganhar, onde nós vamos sustentar com autoridade, é o território onde nós temos clareza, viu? E calma. Não adianta estar nessa agitação, não, irmãos. Não adianta. É preciso ter calma. Então, nesses 21 dias, eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar clareza e lucidez para tomar posse desse território, aonde o Senhor está preparando para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. E é isso que o Senhor ministrou no meu coração na noite de hoje, para nossa meditação. Amém? Glória a Deus. Maria? Meu Deus, que palavra. Que palavra, gente. Amém, glória a Deus. Quando nós olhamos para essa história, né, de Marta e Maria, e eu amo demais essa história, nós entendemos que quando Jesus, ele fala, né, Marta, Marta, eu acho que ele queria dizer, na minha interpretação, às vezes ele queria dizer assim, Marta, isso aí você pode fazer a qualquer hora, Marta. Exatamente. Deixa isso para lá, né? Fica aqui, porque o que Maria escolheu pode mudar a vida dela. Glória a Deus. E Maria escolheu pode transformar a vida dela e isso jamais poderá ser tirado.
Então, hoje nós olhamos para dentro das nossas vidas, para dentro das igrejas, e até mesmo no ambiente de culto, nós vemos muitas pessoas dentro do ambiente de culto, exatamente como Marta, preocupados demais, preocupados com o que é da terra, preocupados com o que vamos fazer, preocupados como conseguir dinheiro para pagar as coisas, preocupado com, né, como resolver conflitos, preocupado, né, com a salvação, às vezes, de alguém que a gente está orando, que ainda não aconteceu, né? Tão preocupados com o que está fora e esquecemos de, naquele momento, estar aos pés do nosso Senhor. Glória a Deus. Essa é uma palavra que eu sei que vem do coração de Deus. Amém, Jesus. Bom, nesse terceiro dia, para nós entendermos que o melhor lugar é aos pés do Senhor. Amém. E existem coisas que nós podemos deixar para depois. E ficar aos pés dele, né? Receber aquilo que ele tem para nos dar, que pode, com certeza, transformar a nossa situação. Então, precisamos deixar um pouco de ser Martas. Eu sei que é muito difícil para a gente que é mulher, né? Eu sei que acho que tem homem, eu acho que o Wallace está aqui no grupo, então a gente sabe que tem homens, mas uma palavra que ela também cabe para você, né? Porque tem muito homem que tem o espírito de Marta, que se preocupa demais com as tarefas do dia a dia. Sim. E no dia de hoje nós sabemos que é exatamente isso, mas ser mulher é muito difícil, gente, às vezes, porque nós temos que... Eu vou falar da minha rotina, né? Trabalhar, estudar, cuidar do marido, cuidar do filho, preparar as coisas da igreja, cuidar das coisas da igreja, cuidar das coisas da profissão, e às vezes torna-se uma rotina que é exaustiva e que às vezes nós nem conseguimos dar conta de todos os afazeres que a gente coloca no dia, porque são muitas tarefas. E até no meio dessas tarefas, nós esquecemos de reservar o nosso tempo aos pés do Senhor. E isso é uma coisa que não pode acontecer nas nossas vidas. Então, sim. E assim como foi ministrado nesse dia, glória a Deus, deixa um pouquinho de ser Marta, seja Maria, vá aos pés do Senhor. Amém. Vá escolher a melhor parte. Amiga, glória a Deus por essa palavra. Eu fiquei intensamente alimentada. Amém, Jesus. Feliz de ter a oportunidade de ouvi-la ministrando, né? Amém. Já tinha perturbado ela algumas vezes, mas ela tinha dito não. Mas glória a Deus Amém. Por dia. E eu não tenho a menor dúvida que alimentou a nossa vida para o dia de amanhã, né? Então, amém. Você se alimente essa palavra, né? Mastigue até você tirar completamente tudo que Deus derramou sobre esse dia, amém? Então, glória a Deus. Eu fico hoje imensamente feliz, porque hoje está conosco nossa querida e amada pastora Lúcia, que eu sei que ela está aí, amigo. Beijo para você, a gente estava morrendo de saudade de você, glória a Deus. E feliz também por cada um de vocês que estão aqui conosco, gente. Cada uma tem um papel muito importante nessas madrugadas, porque é juntas, né? É juntas. Gente, olha que maná Deus trouxe hoje para as nossas vidas. Deus começou lá em Isaías, né, 62, falando que nós devemos ficar em sentinela, que nós devemos clamar, né? E aí vem essa palavra do coração do Senhor, da vida da missionária Andréa, para dizer que sim, que nós devemos ficar aos pés do Senhor e receber dele a melhor parte. É extraordinário. Glória a Deus. Que palavra. Amém, então, Jesus. Assim como a missionária pregou aqui, nos dias que as tribulações dessa vida, nos dias que os afazeres, que todas as coisas acontecerem, que quiserem tirar você desse lugar, não aceite. Amém. Não aceite. Sabe por quê, amados? Porque a gente vai entender que os afazeres, eles vão continuar todos os dias lá, todos os dias. Coisa. Mas às vezes um momento que você deixe esse afazer e vá aos pés do Senhor, ele pode transformar a sua história. Aleluia. Ele pode dar uma revelação para a sua vida, um direcionamento, sabe? Derramar sobre você uma sabedoria que você está pedindo, uma estratégia. Então, glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus.
Glória a Então, eu quero Deus. agradecer ao Senhor por nos dar a oportunidade de estarmos aqui orando, buscando a face dele, recebendo dele essas Glória a estratégias Deus. do céu, em nome de Jesus. Amados, Amém, Jesus. Pai do Senhor Jesus, amiga, Deus abençoe, foi maravilhoso te ouvir, que Deus continue te abençoando e Amém. derramando sobre a sua vida, para que você derrame sobre outras pessoas e que alcance Amém. a sua casa em nome de Jesus Cristo. Amada, Amém. nós estaremos aqui. Quem vai orar é a Karine, quem vai pregar, só Jesus sabe, mas eu sei que ele já sabe quem é. Eu sei que ele já preparou em nome de Jesus Cristo, amém? Ó, fiquem com Deus, até amanhã, em nome de Jesus Tchau, Cristo. irmãs. Pai do Senhor Jesus. Beijo. Senhor.